agosto de 2021. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Em 2021, ocupa a 12ª colocação. A economia está em recessão, com 14% da população economicamente ativa desempregada. O país, que entre 2003 e 2015 tirou cerca de 30 milhões de pessoas da pobreza extrema, volta novamente à marca de 40 milhões na miséria. Há pouco mais de um ano da chegada da Covid-19, o país se tornou o segundo em número de mortes no mundo. São mais de 600 mil mortos. Este documentário narra os acontecimentos dos últimos 6 anos que levaram o Brasil ao caos. Separa uma ponte une. Se a vingança encara o remorso pune. Você vem me agarra, alguém vem me solta. Você vai na mar, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. Pois não? Eita! Bom dia! E aí, olha? Rapaz, muita chuva, né? Esse mês. Agora mesmo me deu um problema nas pernas, né? Deu? Deu. Foi? Negócio da osteoporose, né? Ah, osteoporose. É, que no passado, quando minha mãe e meu pai eram vivos, dizia que era reumatismo. É, antigamente chamava de... Né? Tinha o reumatismo comum e aquele reumatismo algum. Ela explicava pra gente que ela era um pouco... Dizia ela que era um pouco curandeira, né? Aí ela rezava no pessoal e descobria as doenças. E os quintalzinhos. Tá com 18 anos que eu faço parte de Sem Terra, né? Eu vou para um canto, vou para outro, aí me divido sempre em 2. É cansativo, medonho. E eu fui juntando um dinheirinho e construí uma casa ali na cachoeira, que ainda nem terminei, tá rebocada, dado um piso de vassoura, que nem diz aqui no interior. E eu tô lutando aí para ver se eu consigo ou terminar a casa ou consigo uma arinha de terra aqui. Estima-se que no Brasil existam 4 milhões de famílias que esperam pelo reconhecimento do seu direito à terra. Tem gente que tem vergonha de dizer o que é, ou a sua cultura. É que nem tem gente que tem vergonha para vir enfrentar, reivindicar seus direitos na reforma agrária. Vou nada.
eu vou pegar bicho num barraco, vou pro barraco de... Não quero nada, isso aí eu não quero não. Então essas pessoas, ela é pobre. A naturalidade dela é pobre. Ela só acredita no que a Gwen disse, ela não acredita nela mesma, no que ela é. Essa terra aqui, que nós reivindicamos, essas áreas, ela era de Costa Azul, que é a primeira praia da Bahia, a Jandaíra, que é o cruzeiro aqui na frente, que não tinha dono. Aí os latifundiários, os poderosos, aqui teve muitos, aí diziam, não, vou tomar conta dessa, olha essa área, a terra muito boa que vocês estão vendo aí, eu vou cercar essa área. Aí botava uma pedra, ia na cachoeira, botava uma pedra grande de bico, pegava os capangas, mandava botar outra pedra cá na frente, não sei aonde, sem medição, sem nada. Botava outra não sei aonde, botava 4 pedras para poder me cercar. Agora lá dentro dessa área que ele demarcou, tinha meu pai, com 2 pés de bananeira e uma jega. Ele aí chegava, eu sou José da Cida. Bom dia, bom dia. Olha, o senhor sabe que essa área agora aqui é minha? Agora aqui é minha? Não, sei não. Pois é, o senhor vai ter que arrancar seu barraco daqui e bota lá na frente. O meu empregado vai dizer onde é que o senhor vai botar. Mas eu nasci e me criei aqui de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos. Já tem esses pés de pimenta aí pra eu fazer um molho pra eu comer dizer. Aí o senhor é quem sabe. Aí eu vai olhar 20, 30 já, com uns 20, 30 homens em redor dele de facão, foice, machado, tem que capar o gato. Minha mãe dizia, porque José, tu não vai em Jandaíra, presta a queixa. Aí meu pai dizia, mas pra quê, Maria? Pra eu morrer? Eu acho que a lei toda a vida permaneceu, mas eu acho que a lei ela não prevalece, vamos dizer, para todo mundo. Começa agora o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República neste segundo turno das eleições 2014. A candidata Dilma Rousseff e o candidato Aécio Neves terão a oportunidade de expor e confrontar seus projetos. Dilma Rousseff está reeleita presidente da República do Brasil. Faremos uma oposição incansável, inquebrantável e intransigente. Como tudo começou. A implosão da esperança. Sabotadores do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, informou nesta quarta-feira que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, protocolado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. Pela minha família. Pela honra da minha família. Por Deus, por minha família. Eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim. Senhor presidente, o senhor entra para a história hoje. Pela minha família. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Sim, para o futuro! Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Processo de impeachment é aberto e Dilma é afastada por até 180 dias. Vamos ao resultado? 61 votos sim.
está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Ela perde o mandato, a comemoração... Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O Brasil, mais uma vez, em choque. O dono da JBS grava conversa com o presidente Michel Temer. Diz ao presidente que paga pelo silêncio de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro na prisão. E Temer responde: tem que manter isso, viu? O dono da JBS grava também o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, pedindo 2 milhões de reais. E a entrega do dinheiro a um primo de Aécio também é filmada. Tasso Gereissati admite que golpe de 2016 contra Dilma foi um erro. Temer é presidente com pior avaliação da história. Essa caravana que eu resolvi fazer e percorrer o Brasil, ela tem como objetivo principal voltar a conversar com o povo brasileiro. Voltar a ouvir o povo brasileiro. O que aconteceu nesse país depois de 12 anos de governo do PT e o que está acontecendo neste país depois do golpe. Para tentar sentir se o povo percebeu. Sou Vani, sou camponesa, moro no sítio Bom Lugar, município de Bodocó, que é sertão pernambucano. E sou militante também do movimento dos pequenos agricultores. Hoje estou graduando em História na UFPB, na Paraíba. Mãe, eu já estou em Bodocó. A senhora vai querer alguma coisa? É não? Tá, eu liguei só pra saber mesmo, que eu já tinha falado com o Janete, só que eu esqueci de perguntar. Se quiser eu levo, viu? Tá, beijo. Já estamos seguindo para Cipaúba. Cipaúba, que é a vila antes de onde eu moro. Vai ficar uns meia hora, a gente chega lá. Meia hora, né? Meia hora por aí assim. As estradas não estão muito ruins. Nasci em casa, lá no sítio, né? Mas eu sou daqui de Bodocó. Quando foi dito que Lula viria para o Ouricuri, foi aquele alvoroço. E a gente, enquanto movimento, o pessoal ligava, vem mesmo. Vocês vão precisar de alguma coisa, está confirmado. Então ficou aquele alvoroço grande das pessoas quererem contribuir com a mobilização das outras pessoas, de querer saber o que era que ia precisar. Lula veio, agora a gente pode dizer que Lula veio para o sertão do Araripe. Então, isso dá uma segurança grande para as pessoas. Então as pessoas dizem, ele está olhando de verdade para a gente. Que Lula cuidou do Nordeste, as pessoas sentiram muito isso.
a saudade no coração. Eu nasci aqui, sou agricultor. A roça que eu tenho aqui é só mandioca, é palma, uns pezinhos de palma muito pouco, por enquanto, agora na seca. Algum pé do andu que escapou. E nós temos a horta, né, que é aguada. É, tem essa horta que é aguada. Com algumas frutas, umas plantas. Mas aguado, tirado a água da cisterna. Não resiste por causa que tem aguação, que a gente busca água no açude e enche a cisterna e vai dando para sustentar. A gente sabe muito bem quais eram as nossas condições de amanhecer o dia, tomar café com farinha e agora as crianças terem a opção de dizer assim, não, hoje eu quero isso, hoje eu quero bolo, eu quero tapioca. E sabemos muito bem a partir de que período a gente veio a comer e ter uma vida digna. Esse povo do sertão sabe disso. É que nem ele costuma falar nos discursos. O brasileiro aprendeu a comer carne e não quer voltar a não comer carne. E nós é bem nesse sentido. Nós aprendemos um pouco e temos um pouco do bom e a gente não quer voltar a ter as coisas ruins. A gente não quer ficar sem energia, a gente não quer ficar sem saúde, a gente não quer... A saúde não está boa? Não está. Mas a gente não quer ficar minimamente sem ter um atendimento num posto de saúde. Minimamente sem escola. Minha mãe e meu pai jamais teriam condição de me pagar uma faculdade, de me pagar um curso. E hoje nós somos um formado que já tem curso superior. Eu e minha irmã estamos na universidade, e isso por programas do governo Lula. Ao longo dos governos dos presidentes Lula e Dilma, o Brasil mais que dobrou o número de alunos matriculados no ensino superior, de 3,5 milhões em 2003 para mais de 8 milhões em 2015. E as pessoas sabem valorizar isso e reconhecem. Por isso que a palavra gratidão é forte aqui para os sertanejos. Antes de nós, o povo nordestino era tratado como se fosse a escória da humanidade. E nós provamos para eles, construindo 1.200.000 cisternas, que há políticas para combater a seca. Eles, com a sua sabedoria, diziam, não, a seca não tem jeito, a seca é um problema, a seca é não sei das contas. Eu, com a minha ignorância, descobri, a seca é um fenômeno da natureza. A fome por conta da seca era a safadeza de quem governou esse país e nunca ligou pro povo pobre. Minha toada é meu grito, alerta da solidão, de quem vive insatisfeito com os defeitos da nação, perdida sem governância, na ânsia da escravidão. Oi, acorda, vai, meu irmão, não deixe a corda partir. Reforça o teu pensamento, que o momento há de vir. Basta você se ligar na estação do porvir. Oi, é preciso resistir aos desmandos da lei. Pesquisar, saber porquê, sem ficar só de não sei. Refletir sobre o universo dos versos que aqui deixei. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados sois vós pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora teis fome, porque serão saciados. Então, eu queria pedir nesse dia de hoje, de modo especial, para que, pela força, pela
a alegria, o testemunho, o profetismo do nosso presidente, toda a equipe dele que trabalha, todos nós também que lutamos pela justiça. Pedir a Deus para que cada dia aumente em cada um de nós esse compromisso de lutar pelos mais pobres, porque era assim que o desejo de Jesus. Eu cheguei aqui 13 de maio de 74 e aqui não existia essa casa, porque aqui era uma casa que tinha... Era uma casa dos oblatos, dos padres oblatos. Aí a gente começou um trabalho com essas crianças. Essa instituição começou em 1982, com crianças carentes, nós vendíamos picolé. Aí depois nós participamos da construção do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse trabalho foi crescendo e hoje nós já estamos aqui. Aqui é um cemitério de parede, são crianças que já foram vítimas da violência, tem mais ainda. Aqui nós moramos, aqui nós somos 3 religiosas da Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. É uma casa comunitária. É uma casa comunitária. Essa casa não é nossa, é do povo. Brasília, porque lá estava sendo construído Brasília, Distrito Federal. Só que aqui a gente chamava Distrito Fedorento. E teimosia porque exatamente durante o dia a polícia derrubava as casas, durante a noite o povo construía, né? Me lembro muito quando o Figueiredo veio para uma outra comunidade aí do Coque, era muita ameaça mesmo. A gente fazia caminhada de noite, com pessoas ameaçando a gente. A gente sofreu muito. E cada um mostrando realmente o valor da sua luta, o valor do seu bairro, e que a gente tinha que lutar para permanecer aqui. Porque a Brasília era nossa e ninguém ia botar a mão. Tem até a música, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aonde é que eu vou morar? Se derruba o meu barraco é de lascar. Ainda mais com 4 filhos, aonde é que eu vou morar? Vamos lutar com união. Brasília é nossa, ninguém vai botar a mão. Vamos lutar. 37% da população urbana brasileira vivia em favelas em 1990. Em 2018, o país tinha reduzido este percentual para menos da metade. Desde então, o número voltou a crescer. Segundo o levantamento da ONU, atualmente 27 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. Quase 70% não têm dinheiro para comida. Quanta luta a gente tem ainda aqui, né? Muita luta, muita. Estamos chegando na orla, onde foi tirado, no governo Lula, mais de 1000 palafitas, que eram pessoas que a gente levantava de madrugada, quando a maré de agosto, que era muito alta, mais de 3 metros de altura, a gente vinha madrugada tirar essa gestante dentro das palafitas, que era uma coisa triste. A maré derrubava o barraco 2 vezes no ano, na época da quaresma e a época de agosto, mês de agosto. Vai mais no pé, mano. Você vê uma península, né? Então, essas 2 águas, um contraste. O contraste das águas poluídas e água limpa e o contraste da favela com Boa Viagem. Por isso que ela é tão desejada. Como eles dizem, vamos tirar eles da areia, eles não merecem. Mas nós moramos aqui, porque nós lutamos e conquistamos. E ninguém teve coragem de fazer o que Lula fez. Foi exatamente urbanizar essa orla aqui. Não existe justiça. E com Lula foi a maior injustiça que fizeram.
A Polícia Federal está desmontando uma rede de lavagem de dinheiro que atuava em todo o país. A Polícia Federal apreendeu hoje documentos na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro. Ele salvou o ano. Empreiteiro arrasta Lula para o meio do escândalo. Amigo de Lula é denunciado sob suspeita de corrupção. A vez dele. Ex-presidente Lula depõe na 24ª fase da Operação Lava Jato. Eram 6 da manhã quando a Polícia Federal bateu a porta do apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, onde ele mora. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e no espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Lula e a lei. Lula comandava o esquema. Boa noite. Boa noite. Os procuradores da Lava Jato denunciam o ex-presidente Lula e mais 7 pessoas. No processo que trata do triplex de Guarujá e do armazenamento de bens do ex-presidente, os promotores dizem que Lula recebeu dissimuladamente R$3.700.000 em propinas. Essas provas demonstram que Lula era o grande general. Deltan Dallagnol, até agora, tem o receio. Ele duvidava das provas contra Lula horas antes da denúncia do triplex. Moro aceita a denúncia e Lula e Dona Marisa se tornam réus na Lava Jato. Eu fico muito nervoso, porque eu provei que é possível cuidar desse país. Eu provei que é possível as crianças terem mais saúde. Porque não tem nada mais importante do que uma mãe saber que todo dia a criança vai dormir com o buchinho cheio. Não é possível que as pessoas não percebam que uns podem jogar 10 quilos de comida fora e os outros não tenham a coisa de comer. Eu provei que é possível. E é por isso que eles derrubaram a Dilma. Porque o PT estava provando que o pobre não quer morar na senzala. O pobre também tem desejo de morar na casa grande. O pobre tem direito de subir o segundo degrau. Pode ver de camarão, porque é que eu peguei no rato que eu peguei. É mocheia. Folha. Camarão, né? A bichinha não faz traíra. Tá vendo? Se tivesse pulsado, tinha pego. Ai, Catrina! Pegou o quê? Na traíra. A gente tem uma tradição, né, de pescar de mão. Às vezes até as pessoas não acreditam, né, que a gente pesca de mão. E aí a gente pega o camarão, pega a traíra, todo peixe que a gente topar na mão, segura, né? Às vezes ele escapa, né? Mas às vezes pega. Então a gente já começa isso aqui de criança, né? Eu comecei esse junto com a mãe, né? Com minha mãe ia pescar e levava a gente. Aí a gente já vai segurando a vasilha, depois já vai colocando a mão e já vai aprendendo. Nossa riqueza aqui é o Rio São Francisco, né? É o nosso pai. Meu nome é Marisa Altina, sou agricultora e pescadora também. Nós moramos numa comunidade que se chama Brejão dos Negros, né? Anterior, o nome seria Refúgio dos Negros. Então, na nossa história, né, está toda ligada com a escravidão, né? Então, eu não me sinto parente de escravo, né? De pessoas que foram escravizadas, porque não foi eles que escolheram isso para eles, né? Ele foi imposto para eles. Então, nós começamos uma luta por reconhecimento e por direitos, né? Que a gente começou a viver, chegar a um ponto que a gente não tinha onde plantar, né? Porque a terra tinha dono. Só que os verdadeiros donos da terra eram nós, seria a gente, porque nós crescemos aqui, nós nascemos aqui e vivemos explorando essas áreas.
Aí chegou outras pessoas de fora, esperto, né? E nos enganou. Porque a partir do momento que a gente decidimos pensar com a nossa cabeça, né? E olhar e ver as coisas com os nossos próprios olhos, que a gente não via, né? Dessa forma. Então, nós começamos a incomodar. No Brasil colonial, os quilombos eram comunidades fortificadas formadas por negros fugitivos e por uma minoria branca e indígena que faziam resistência e combate à escravidão. Atualmente, as comunidades quilombolas são identificadas a uma herança cultural e material de povos afrodescendentes. O Brasil possui cerca de 6.000 localidades quilombolas. Poucas têm acesso às políticas públicas. Aqui na comunidade, até pouco tempo, né, imperava o coronelismo, né? Hoje a gente tem esse grupo, né, quilombola que começou a se organizar e hoje é um movimento forte. Então, os coronéis, eles usavam a terra, né? Qual é o poder que ele tinha? A terra. Porque a gente não tem terra e nós precisamos dela. Então, era a terra que eles usavam como poder deles, manipulando as pessoas. Para usar a terra, tinha que fazer o que eles queriam. Então, foi passado isso para a comunidade, que se a gente fosse reconhecido como quilombola, a gente ia voltar a ser escravo. Isso não foi falado por uma pessoa comum, foi falado por uma juíza, numa sessão itinerante da Câmara de Vereadores aqui do município. Porque a gente estava nessa luta, a gente ia roubar a terra deles, né? A gente ia invadir as terras dos seus donos, ia tomar as terras deles, só que foi o contrário, eles que tomaram da gente. Cerca de 50% da população brasileira é composta por negros. Em 2018, das vítimas de homicídio no Brasil, 75,7% eram negras. O número de homicídios de pessoas negras cresceu 11,5% desde 2009. Os homicídios dos outros segmentos da população caíram 13%. Na verdade, eu acho que o povo negro, né, construiu esse país, mas quiseram passar uma borracha em nós, né, como se a gente não existisse, né? Eles queriam apagar a gente da história do Brasil. Então, a partir do momento que o Lula entra na presidência, então a gente tem um destaque maior. Então, com isso, ele trouxe algumas políticas voltadas para nós, né? Inclusive a educação, né, que a gente não conseguia estudar. O Brasil não está fazendo favor quando ele dá uma bolsa de estudo. O Brasil está pagando as horas, os meses, os anos e os séculos que negros vindo da África trabalhar aqui até morrer sem ganhar absolutamente nada. Eu sou filho de uma mulher que teve 12, 4 morreram e ficou 8. E eu lembro que na minha casa, minha mãe repartia as coisas direitinho entre nós. Depois marida com meus 4 filhos, ou seja, aquele que está mais frágil é aquele que você cuida mais. Você gosta de todo mundo igual. Mas se tiver um frágil, se tiver um doentinho, se tiver um... É aquele que você vai fazer um chamego a mais, um carinho a mais. Se tiver um pãozinho a mais, dá um pãozinho a mais. Se tiver um bife, dá um bifinho a mais. É assim que eu acho que a gente tem que governar. Todo mundo tem que saber que eu tenho um olhar privilegiado para os mais pobres. E isso foi tão verdadeiro que quando você pega, no período que nós governamos o país, você pega o mundo inteiro, o único país em que, percentualmente, as camadas mais pobres tiveram mais ganho que os mais ricos foi exatamente no Brasil. Enquanto a riqueza concentrou nos Estados Unidos, enquanto a riqueza concentrou na Europa, aqui no Brasil nós conseguimos fazer os pobres subirem um degrauzinho na escala social. E me parece que isso incomodou muita gente que não quer. O interrogatório do ex-presidente. Lula vai a Curitiba como réu por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Um verdadeiro esquema de guerra foi montado. Audiência na ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo Oeste. Essas propinas teriam
seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex 164A no condomínio Solares, no Guarujá. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem apreendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor. Peço permissão a Deus, sagrado reto juiz, para lhe falar de um homem que governou esse país. Homem sincero e honesto, por Deus ele abençoado. Oi. Antes de Lula governar, era triste a situação. Não havia Bolsa Família e nem cartão cidadão. A fome falava mais alto do agreste para o sertão. Aqui, na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sei. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Cresci vendo meu pai e minha mãe trabalhar na Lagoa de Arroz, de meieiro. E aí a gente achava que o fazendeiro era bom, porque ele arava a terra, e passava para nós, né, a terra. E dava o dinheiro para a gente plantar. E quando chegava no final, muitas vezes minha mãe não tinha nem como comprar uma roupa para nós, porque não tinha lucro. A metade era do dono da terra, né, livre. E a outra metade era para tirar todas as despesas. Pense só que trabalho. E no outro ano a gente ia fazer a mesma coisa. Trabalhar só para enriquecer o que já era rico. Né? E não entendia isso. Achava que era bom, eram os compadres. Entendeu? Porque quem era que eles chamavam para ser os compadres eram aquelas pessoas que eram boas. Né? E não era, só usavam eles. E eles cada vez mais pobres. Verdade. Isso mexe. Por que você se emociona? Porque a gente sofre muito. Sabe, eu cresci de uma forma que eu via meu pai e minha mãe, todos os dias eles saíam para trabalhar. E eles, muitas vezes, não tinham o que comer, né? Durante a semana, a gente ia para a Lagoa de Arroz. E aí, o que é que ela fazia? Lá, a gente vestia aquela roupa para ir trabalhar lá na lama. Ela lavava a roupa dela e de tarde ela vestia. E quando chegava final de semana, o que é que ela fazia? Às vezes, ela ficava deitada, enrolada, e mandava a gente olhar se a roupa estava seca.
Eu nunca esqueci disso. E a gente não entendia porque era criança. Hoje eu entendo por quê, né? Por causa disso, que ela trabalhava para os outros. E hoje a gente tivemos a oportunidade de mudar isso, né? A Constituição nos garante esse direito, né? Aí existem pessoas que entendem da lei, porque uma juíza entende da lei, né? E mesmo assim ela quer ter manobras para mudar isso, para não dar ao pobre o direito de ter alguma coisa, de ter um chão para plantar, de ter um chão para morar. Então hoje a gente vê uma forma de mudar isso. Eu tenho uma filha que está na Universidade Federal, né? Eu não tive a oportunidade, mas ela está tendo. Então é para isso que a gente luta, para mudar isso. As autoridades municipais, governos estaduais, federais, eles não dão o suporte que um sem terra desse precisa. Tem gente aqui, nesse lugar, que desmaia de fome. Se você perguntar, ele diz, não, eu estou bem. Quando acontece um acidente no campo, aí a televisão vem buscar e bota a reca de barrendeiro que fez. Mas quando acontece uma decência, bem poucos, que nem vocês, passam por aqui para registrar e ver a umidade da pessoa, a seriedade, ver o que é a realidade do campo e da cidade, e deveria passar um pouco da verdade. Racismo, ser racista, existe sim. Preconceito, existe sim. Justiça para todos, não. Tem suas padrinhagens. Levei mala de dinheiro para Lula. Triplex era do Lula. Acabou a hora da condenação de Lula. Quando o juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Eu vou lhe dizer, o senhor disse... O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Esse julgamento, ele tem que ser pela imprensa. Senão é difícil. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Então pode encerrar a gravação. Condeno Luiz Inácio Lula da Silva por crime de corrupção passiva, pelo recebimento de vantagem indevida do Grupo OAS, por crime de lavagem de dinheiro, a 9 anos e 6 meses de reclusão, por atos de ofício indeterminados. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República é condenado por corrupção. Nós, camponeses, camponesas, trabalhadores da cidade e o povo inteiro do sertão do Araripe, queremos reafirmar o nosso compromisso com a classe trabalhadora e com você. Porque você hoje não é só o Lula, você é o Lula do Brasil. Então a gente tem um recado para dizer: senhor juiz, burguesia fedorenta, se prender o Lula, prenderá todo o Brasil. Cadeia será pequena, não tem cadeia que caiba o Lula, não tem cadeia que caiba o Lula, porque o Lula é o país, Lula é um povo. Juiz, te prepara que o povo está preparado com Lula. Lula a um passo do abismo.
A Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das Forças Armadas. Não seria o momento dessa intervenção? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Lula deve morrer. O decreto condenatório considerou caracterizado um crime único de corrupção passiva em relação ao réu Luiz Inácio Lula da Silva. Postula o Ministério Público que seja readequada a sentença no que diz respeito a essa quantidade de delitos. Arbítrio, em final, a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. Eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator. Eu estou acompanhando o desembargador Paulsen, tanto Vossa Excelência quanto o desembargador João Pedro Gebra Neto. Tribunal aumenta a pena de Lula e autoriza a prisão após recursos. Condenação unânime esvazia a candidatura de Lula ao Planalto. Sem Lula, Bolsonaro lidera e 4 disputam segundo lugar. Lula ingressa no STF com habeas corpus preventivo a fim de evitar prisão. O que falta para Lula ser preso? Fachin nega habeas corpus de Lula e caso vai ao plenário do STF. Pelo Twitter, o general Vilas Boas disse que o Exército Brasileiro compartilha o anseio de todos os cidadãos de repúdio à impunidade. E também escreveu: resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país. General Vilas Boas diz que calculou intervir caso o STF desse habeas corpus a Lula. Nunca o Supremo Tribunal Federal esteve tão tenso. STF lidera a prisão de Lula por Moro. Moro decreta a prisão e ordena que Lula se entregue até às 17 horas. Lula ignora prazo dado por Moro e negocia a data para se entregar. Eles decretaram a minha prisão. Eu vou atender o mandato deles. Eles vão pensar que estão me prendendo e quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país. Porque a democracia não tem limite, não tem hora pra gente brigar. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sono de vocês. Porque o meu coração baterá pelo coração de vocês, e são milhões de corações. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Ele começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Olha, para mim, né, Lula é uma das maiores lideranças, né, se não for a maior do nosso país, né? Porque foi ele que mudou a história nossa, né? Ele fez parte disso, né? O governo dele foi voltado para nós. As comunidades quilombolas, né, precisa dele, né? Ele precisa voltar, precisa dar continuidade àquilo que foi tirado de nós.
Apoiadores do ex-presidente Lula, na maioria integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foram a pé do acampamento onde estavam reunidos até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, onde o registro da candidatura foi feito. Olha, o registro aqui do presidente Lula está devidamente registrado como candidato da coligação O Povo Feliz de Novo. Lula não poderá ser candidato. Virou fanatismo. Lula fora do jogo. Para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria ser autorizado a fazer campanha e disputar as eleições até que seus recursos legais sejam totalmente examinados. Os fatos relatados indicam dano irreparável. O comitê requisita a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar direitos políticos na qualidade de candidato nas eleições presidenciais de 2018. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo sem competência jurisdicional. Por esse motivo, suas recomendações não têm efeito vinculante. Tribunal Superior Federal barra Lula na eleição. Você já olha para o golpe. Olha ali o golpe na presidente Dilma. Aí vem a prisão do presidente Lula. O Lula não ser candidato era um projeto. O Lula não ganhar as eleições fazia parte desse projeto. O Lula está preso é a chave desse projeto. A gente sabe que tem dedinho aí do imperialismo norte-americano nesse país. Não podemos confirmar, não podemos afirmar com provas, mas olha para 64. Lava Jato começou com um papo de corredor que se tornou convite da Polícia Federal ao FBI. Acordo com procuradores dos Estados Unidos para condenar Lula foi ilegal. The cooperation between the Department of Justice and Brazil has led to extraordinary results. At the core of the tremendous cooperation between our two countries is the strong relationship built on trust. This trust, or some of us call it confianza, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to. Lava Jato colaborou secretamente com os Estados Unidos. Deputados americanos questionam colaboração dos Estados Unidos com a Lava Jato. Le Monde destaca como os Estados Unidos usaram a Lava Jato em benefício de interesses próprios. O julgamento de Lula, ele teve um contrapeso. As pessoas conheceram da realidade dele, do julgamento dele, mas para botar sempre o peso de Lula para baixo, eles botaram um minigrama que arrastasse Lula. Então é isso que eu sofro também. É isso que os mais sofridos padecem, porque na hora da justiça sempre tem um minigrama que arrasta a gente para um lado meio errado e nos traz a defasar. Mas a justiça deveria ser igual para todos. O Lula foi julgado muito rápido, então isso já demonstra que tinha um interesse maior do que só a prisão do Lula. Quando a justiça é para chegar, para prender, para criminalizar o povo pobre, os trabalhadores e as trabalhadoras, é muito rápida. Tudo bem? Eu me pergunto todo dia, por que eu estou aqui? Eu não estou querendo favor aqui dentro, eu só quero o seguinte, provem. Provem que eu tenho as coisas que falaram que eu tenho e eu fico desmoralizado. Provem. PT anuncia a candidatura de Fernando Haddad à presidência no lugar de Lula. Nós recebemos todos uma missão do presidente. A missão de olhar no olho do povo, de fazê-lo rememorar os bons dias que vivemos, porque construímos juntos um país diferente. A eleição das fake news.
Haddad é o criador do kit gay para crianças de 6 anos. Kit gay é autorizado pelo MEC. Daqui a pouco vai alguém descobrir que a filha de 8 anos está com a doença venérea e perdeu a virgindade há 2 anos. É o que vai levar. É isso que esses tarados, esses psicopatas, querem fazer com a nossa juventude. A mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias do Brasil apoia Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A força dos evangélicos na eleição. A minha continência, a bandeira americana. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você vê aí no primeiro momento, ele é esfaqueado, você vê agora nas imagens, e depois é levado por eleitores. A gente vai repetir a imagem. Agora nós voltamos a falar sobre o ataque sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro. Dá para repetir no tempo real? Olha lá, ó. Mais fake news. Homem que tentou matar Bolsonaro é militante do PT. Nós entendemos que não houve falha alguma da Justiça Eleitoral no que tange a isso que se chama fake news. Quantos milhões de brasileiros receberam uma mensagem caluniosa a meu respeito e a respeito da minha vice? Moro interfere na eleição. O juiz Sérgio Moro, agora à tarde, derrubou o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci. No primeiro depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Antônio Palocci disse que o governo petista usou a Petrobras para a prática de crimes. Uma delação bomba a 6 dias das urnas. Nós brincamos com instituições democráticas. Nós brincamos com fogo. Democracia é coisa frágil, é coisa que se alimenta todo dia. É coisa que você cultiva. Que a nossa economia realmente passasse a ser liberal. Esse é o nosso sonho. Mercado aposta em privatizações com Bolsonaro e ações de estatais disparam. O mercado comprou Bolsonaro. Bolsonaro, ele vai governar com as bancadas. Essa que é a verdade, que é uma coisa que ultrapassa partido. Ele vai votar, olha, só 3 bancadas. A bancada ruralista, a bancada de segurança pública, a bancada evangélica, e se você somar aí a bancada dos católicos, é maioria absolutíssima. Hoje aconteceria o debate final da campanha eleitoral, mas Bolsonaro, mais uma vez, fugiu. Ele se esconde para não ter que assumir as suas ideias doentias e desequilibradas. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Bolsonaro é eleito presidente. Moro admite que poderá aceitar eventual convite de Bolsonaro. O juiz federal foi convidado por Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério da Justiça. Moro foi convidado para ministério ainda na campanha, diz Mourão. Guedes chamou Sérgio Moro para ministério antes do segundo turno, diz Bibiano. Estou convencida que o que aconteceu no Brasil não surgiu dentro do Brasil. A Lava Jato não é uma coisa só pensada daqui. Acho que tem o Departamento de Justiça americano. Tudo para pagar acionistas americanos, para depois o seu Delayol tentar criar um fundo de 2,5 bilhões, o primeiro, porque depois tem mais 5.800 da Odebrecht, e depois tem mais... chega a quase 13 bilhões do fundo, isso está documentado, está na Caixa Econômica. Lava Jato discutia repartir multa da Petrobras com americanos. Conselho Nacional do Ministério Público investigará procuradores por fundação da Lava Jato. A história vai mostrar o significado da Lava Jato, a retomada dos Estados Unidos de colocar a 4ª frota em funcionamento no Oceano Atlântico depois da Segunda Guerra Mundial. É porque nós descobrimos a mais portentosa reserva de petróleo do século XXI no limite da fronteira marítima brasileira. Aos Estados Unidos não interessa o Brasil forte,
Não interessa o Brasil protagonista, não interessa o Brasil liderando a América do Sul, não interessa o Brasil tendo influência na África, não interessa essa relação do Brasil com a China muito respeitosa, com a Rússia muito respeitosa, com a Índia, não me interessa. E aí começou a guerra contra a Petrobras, começou a guerra contra a Petrobras mesmo. O Brasil descobre o pré-sal. Abaixo do sal grosso, o óleo leve. Estados Unidos reativam a quarta frota. Petrobras passa a Microsoft e vira a terceira maior das Américas. Brasil decola. Estados Unidos espionaram Petrobras, dizem papéis vazados por Snowden. Câmara aprova modelo de partilha e criação de fundo social para o pré-sal. Governo publica a lei de royalties do petróleo. O foco dessa operação agora é a Petrobras. Petrobras suspende negócios com 23 fornecedoras. Estados Unidos espionaram 29 integrantes do governo Dilma, diz Wikileaks. Americanos vão ajudar a investigar Odebrecht. Moody's corta a nota da Petrobras, que perde grau de investimento. Petrobras estuda abrir capital ou vender fatia da BR Distribuidora. Serra propõe revisão no modelo do pré-sal e um enxugamento das atividades da Petrobras. Sancionada a lei que revoga obrigatoriedade de exploração do pré-sal pela Petrobras. Câmara envia ao Senado a medida provisória do trilhão, que isenta de impostos petrolíferas estrangeiras. País perde o ritmo do crescimento. Após 5 leilões, multinacionais já são donas de 75% das reservas do pré-sal. Petrobras inicia processo de venda de 8 refinarias de petróleo. BR Distribuidora vendida mais barata que o Copa Palace. Não tá nada bom. Aí a gente vê a reforma da Previdência. O país está quebrado. Aí vamos tirar de quem? Do pobre. Aí a gente vai se aposentar com quantos anos? A gente está vivo? Não está. E para o jovem, porque a nossa juventude está morrendo. Eles estão matando a nossa juventude. E quem é a juventude que está morrendo? Os negros. Levantamento aponta aumento de estupro contra mulheres e genocídio da juventude negra. Basta. Vereadora do PSOL, Marielle Franco, é morta a tiros na região central do Rio. A imprensa tem muita responsabilidade com o que aconteceu nesse país. O ódio disseminado, as mentiras contadas, as coisas inventadas. Há possibilidade de fazer as coisas diferentes. Há possibilidade de você governar sem ódio. Há possibilidade de você governar de forma generosa para todo mundo. Não, eu não sabia que era tão odiada. Né? Aí hoje a gente vê cada vez mais, porque aí, além de ser negra, mulher negra, quilombola, né? Aí ainda sou nordestina. Porque aí é uma perseguição com os nordestinos. Não é? E aí a gente percebe as falas de algumas pessoas, né? E cada dia mais, né? Eles tentam passar esse ódio uns para os outros sem motivo, né? Que o nordestino fez o quê? Se nós estamos aqui construindo esse país, né? E ajudando. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro chamou de balela, ou seja, de mentira, os documentos oficiais sobre as mortes no período da ditadura. O povo está clamando! Nós queremos! Eu sou a Constituição, afirma Bolsonaro para a imprensa e apoiadores. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Brasília, 13 de junho, 21h30. Frente aos bandidos do STF. Isso é pra mostrar pra eles e pro GDF bandido. Não vamos arregar! Eduardo Bolsonaro defende ruptura institucional. STF dos infernos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha... Cala a boca, não perguntei nada! Um jornal patife e mentiroso!
Bolsonaro prega boicote a veículos de comunicação e ataca jornalistas. Foi mais um golpe, né? Dessa direita aí. Mais um golpe, e agora a gente vê cada dia mais, né? Porque aqueles que deram o golpe tá no poder hoje, né? É ministro, é o Moro, né? Que tem aquela moral toda e perdeu a moral porque ele tá lá como ministro e tá fazendo o quê? Né? Qual é a segurança que ele tá dando pro nosso país? Nós estamos desse jeito. A mídia hoje está mostrando quem é. Porque a mesma mídia que trabalhou para derrubar a Dilma e o Lula hoje está mostrando quem é o governo. Bolsonaro atropela a Polícia Federal. Justiça estava em inquérito de suposta lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro. Interferência de Bolsonaro em órgão pode prejudicar combate à corrupção. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu caminhamento da minha carta de demissão. Saída de Moro do governo, racha grupos pró-Lava Jato e parte se alinha a Bolsonaro. Governo confirma André Mendonça no Ministério da Justiça e Alexandre Ramagem no comando da Polícia Federal. O fim melancólico da força-tarefa da Lava Jato no Paraná. Lula, amigo, o povo está contigo! Lula, amigo, o povo está contigo! A vigília Lula livre, todo mundo sabe que ela aconteceu no dia 7 de abril de 2018, né? Quando deu início à prisão ao presidente Lula. Nasceu mesmo a vigília Lula livre, né? Nasceu mesmo o espaço da resistência. Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Todos os dias nós damos bom dia, boa tarde, boa noite, para passar uma energia positiva, uma coisa boa ali para o nosso presidente Lula, para ele saber que ainda estamos aqui e ainda estaremos, permaneceremos no tempo que for necessário. Eles achavam que a gente ia se encolher, ia para casa chorar, muito pelo contrário, né? As caravanas chegaram durante a madrugada. Então essa vigília aqui tem um significado gigantesco do ponto de vista da resistência. Porque nós não queremos eternizar essa vigília, nós queremos o fim dela. Mas o fim dessa vigília só será possível com a liberdade do presidente Lula. Toffoli derruba liminar que poderia tirar Lula da prisão. Supremo Tribunal Federal mantém Lula preso e adia a análise da suspeição de Moro. Está claro que o objetivo é soltar Lula, diz Sérgio Moro. Nós escrevemos cartas para o Lula. Alguém gostaria de mandar uma carta de apoio ao Lula? Caro Lula, nunca esqueci o que o senhor fez pela educação. As pessoas foram ajudadas por você, principalmente as do Nordeste. Meu nome é Matheus Rodrigues, tenho 20 anos e estou no 9º semestre de Direito.
Seu julgamento feriu todas as garantias fundamentais da Constituição. Eu estou arrasada, muito. Não gostaria que você estivesse vivendo essa crueldade. Meus profundos agradecimentos por ter lutado pela minha classe e por poder ter um futuro mais digno por sua causa. Muito obrigado. Querido Lula, com 10 anos de idade, trabalhava numa casa para estudar e ganhar meu alimento. O que me traumatizou não foi o trabalho infantil, mas a desigualdade social. Certa vez, estava lavando a louça quando uma das pessoas que lanchava na mesa citou a seguinte frase: as pessoas menos favorecidas pela sorte. E olhou para mim. Naquele momento, eu senti uma profunda tristeza, porque eu sabia que seria assim para sempre. Naquela época, o senhor estava começando sua vida política e num de seus discursos disse que não existia falta de sorte, e sim falta de oportunidade. Meu coração se encheu de esperança e nasceu em mim uma nova criança. Meus irmãos e eu vencemos. Muito obrigada por mudar a visão e a vida de milhões de brasileiros. Aguente firme. Luísa. O maior inimigo da educação. Cortes, mentiras e ameaças. CNPq suspende bolsas de pesquisa do edital universal. 2019, um péssimo ano para a educação no Brasil. Brasil deixa milhares de cientistas no limbo. Gestão Weintraub é marcada por erros, retrocessos e ataques à educação, professores e estudantes. Ataques à educação pública fazem parte de um projeto de privatização. Nada de desespero, nada de achar que não vale, sabe, lutar. A única coisa que resolve é a luta. É a luta, é a luta. Sabe? E o povo brasileiro tem direito de lutar para conquistar melhores dias. Obrigado a vocês. Obrigado. A escola está saindo. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra, poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. O ódio não vencerá o amor, o medo não vencerá a esperança, a grosseria não vencerá a solidariedade. A Margarida
margaridas chegaram e eles não têm como deter a primavera. Viva as margaridas! Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Luiz Inácio Lula da Silva! Grande manifestação pública contra a reforma da Previdência, em favor da educação, da marcha dos partidos. Para toda a sociedade. A nossa luta não entrega para que todas possam viver bem. Isso não é outra coisa. No momento em que impera uma cultura política da morte. A gente está aqui na Câmara Federal, no ato solene para a Marcha das Margaridas, a 6ª Marcha das Margaridas, em memória a Maria Margarida Alves, e também olhando para esse contexto atual que nos leva a marchar, que nos leva a não ficar quietas. É um momento simbólico, é um momento de luta, é um momento de resistência. A Marcha das Margaridas é resistência sem dúvida. Está nesse espaço que se diz ser do povo e que aqui ficam representantes do povo e que também está sendo colocado contra o povo, nós temos poucos que de fato possam se dizer representantes do povo. É meio que angustiante, mas também é um espaço em que a gente precisa ver como algo de afirmação nosso. Aqui está quem a gente colocou, aqui está quem a gente vai colocar posteriormente. Voltamos às ruas de Brasília para dizer que não se sentimos representadas pela maioria deste parlamento que vota a favor desta reforma e cada vez mais retira nossos direitos. Então, enquanto essas mulheres e homens e juventude compreender a necessidade da luta, nenhuma marcha será em vão e nenhuma marcha será inútil. Democracia, justiça, igualdade e livre de violência. Devido à minha formação militar e à minha trajetória como homem público, tenho profundo amor e respeito pela Amazônia. Velório para a Amazônia, a ameaça do desmatamento descontrolado. Ministério do Meio Ambiente bloqueia 95% da verba para o clima. O que a gente precisa fazer nesse momento? Indicar qual é o caminho. O caminho é cumprir a lei sem exageros. Bolsonaro inaugura era da multa zero. Ibama avisa em seu site onde serão as ações de fiscalização. Governo Bolsonaro celebra Dia das Abelhas, liberando ainda mais agrotóxicos. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Ministro do Meio Ambiente defende passar a boiada e mudar regras enquanto a atenção da mídia está voltada para a Covid-19. Desmatamento da Amazônia volta a subir em outubro e no ano é 83% maior que em 2018. Bolsonaro revoga a lei que impedia a plantação de cana na Amazônia e Pantanal. Investigado pela Polícia Federal, Ricardo Salles pede demissão do Ministério do Meio Ambiente. O campo está sendo agredido. O campo está sendo agredido. Porque quando se destrói a natureza, o nosso manguezal aqui está sendo destruído. E aí as pessoas que sobrevivem aqui, a maioria, 80% dos quilombolas aqui da comunidade,
ele sobrevive da pesca e principalmente da cata do caranguejo. Aí estão derrubando o mangue. Para onde vai essas pessoas? Vão sobreviver do quê? A gente não sabe viver na cidade, a gente sabe viver aqui. A gente tem um modo de vida. E o nosso modo de vida é respeitando a floresta, porque a floresta a gente tira também. A gente tem o caju, a gente tem a castanha, a gente tem o cambuí, a gente tem as frutas nativas. Então, tudo isso para nós é importante que se mantenha. A floresta também é importante. Eu posso ter o direito de ficar triste, eu posso ter o direito de ficar angustiada. E eu tenho o dever de ficar revoltada e de me movimentar. Supremo Tribunal Federal derruba a prisão em segunda instância e abre possibilidade de soltura de Lula. Sol na menina dos olhos, sorri, estende a mão, entregando o seu coração. E eu entrego o meu coração. E eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amigo e irmão. As canções de amanhecer, iluminar a escuridão. E é como se eu despertasse de um sonho que não me deixou viver. E a vida explodisse em meu peito com as cores que eu não sonhei. É como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim. E é como se então de repente eu chegasse ao fundo do fim, de volta ao começo, de volta ao começo. Década perdida. A queda do PIB em 2020 sob perspectiva histórica. Banco Mundial aponta crescimento da pobreza e desigualdade no Brasil. Após 11 anos de redução da pobreza, Brasil vive 5 anos de aumento da miséria. Depois a gente vem aí, ó, Sandra, lá, ó, tá vendo?
Queria sandália, já vai ter calça da sandália, rapaz. Esse cachorro. Por que você descalço não? Acho que estou na frente, né? Uhum. Vai calçar a sandália, viu? Devagar para não cair. Devagar para não cair, devagar para não cair. Eu faço um bico ali, um bico aqui, né? Lavo um pratinho, lavo uma roupinha de outro. E assim eu vou levando. Cato latinha também. Ajudo a tratar sururu. O pessoal pesca aí, eu ajudo. Aí já ganho um trocadinho também, já ajuda. E assim vai. Eles moram aqui não porque quer, mas por uma necessidade, né? Aí voltou a todas as palafitas, como a gente está vendo aqui a realidade do Brasil Teimosa, porque há um déficit muito grande de moradia, né? A gente mora dentro da lama, né? A gente mora dentro da lama, porque, eu vou dizer, a gente desce aqui embaixo, nossa casa não vai, porque tem muito ruído, muita sujeira, né? E logo aqui na beirinha, os outros jogam só lixo. Tá inchado a Brasília Teimosa. Não cabe mais. Não cabe mais. O pessoal está ocupando exatamente as palafitas, porque não tem outra opção. Não tem. E o rico cada dia ficando mais rico e o pobre cada dia mais pobre. É uma situação muito complicada que está no nosso país. É um pouco difícil. A gente vive porque a gente tem que viver, não tem como, não tem outro canto pra gente viver. A gente não tem outra moradia, não sei essa. E assim, agradeço a Deus, viu? Porque assim, tem gente da minha situação pior. Tem gente pior, porque tem gente que dorme até em calçada, na rua. Muita gente eu já vi dormir na rua, assim, na calçada, debaixo de ponte e tudo. Tem muitos. Por falta de um censo, os dados não são exatos, mas estima-se que no Brasil existam mais de 400 mil pessoas vivendo na rua. Quando é inverno, o frio é imenso. É muito úmido, né? É. Junto com a água, o vento, chuva, né? Faz frio, sim. Você sente medo de morar aqui? Ou... Sinto porque junto com a maré, a chuva, essas coisas assim, o vento, aí eu penso que a gente balança, né? Aí eu penso que vai cair. E a água entra dentro de casa, quando a maré dá alta, a maré dá dentro de casa. Quem dormir no chão tem que ficar acordado, tem que se ajuntar na cama lá, molha a cama, porque... E rato também. Muito rato, muito mesmo, né? Rato não, é grande, viu? É. A gente não tem condições de tomar banho. A gente vive porque tem que viver, que não tem condições de a gente alugar uma casa, a gente não recebe imposto de família, não recebe um auxílio de moradia, por isso que a gente vive assim. A gente sabe que esse homem que está aí, esse tal de Bolsonaro, ele é um fascista, ele é tudo que você pode centralizar numa pessoa. Ele não tem interesse nenhum de que o pobre seja promovido. Ele não tem interesse. Eu quero ver todo mundo analfabeto. Denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% no Brasil em 2019. Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. Não tem o que recuar. Olha para nosso país, que perspectiva a gente tem com esse governo que não tolera religiões diferentes da sua, que não tolera negros, que não tolera mulheres decididas. Então, ou a gente avança, não tem o que recuar. Recuar é ficar parado, e ficar parado é você não ser neutro nesse momento, é você ser conivente com esse governo. Enedino tá doido para falar, que eu tô vendo aí. Quem é ele, minha filha? Explica quem é esse moço aqui. Enedino, ele é filho de pescador, desde criança mora em Brasília Teimosa, e ele é do FLAU, vendia picolé na rua, e hoje ele é um educador do FLAU. Essa disposição desse governo traz pra gente, assim, causa um estado de medo, né? De uma certa forma, ela instala um estado de medo, porque diz que o outro tem o direito
né? De não respeitar você pela sua cor, pela sua raça, pela sua opção, quer seja sexual, quer seja, né, o que seja, que você, todo mundo tem o direito de vir, tem o direito pela Constituição e pelos direitos universais, pelo direito que eu acabei de colocar, pelo direito à vida. Mas essa lei agora é uma lei que vira da burguesia para os pobres, né? É uma lei que inverte os papéis. Você é escravo do outro. Você tem um senhor, tem uma pessoa que manda em você. Há uma força de um ser humano contra o outro, porque eu tenho poder, porque eu tenho armas, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho o direito que o dinheiro me deu, que o poder me deu, que a arma me deu. Né? Então, esse governo tem essa estampa, né? Eles estampam isso. Número de mortes de lideranças indígenas em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos. Relatório mostra disparada na violência contra indígenas. Com Bolsonaro, o número de conflitos no campo é o maior dos últimos 10 anos. 25 anos após o massacre de Eldorado dos Carajás, violência no campo dispara no Brasil. Em plena quarentena, Brasil tem alta de 8% no número de assassinatos em abril. No Brasil, a pandemia de Covid-19 teve início oficial em fevereiro de 2020. Diante das evidências científicas, o governo Bolsonaro interpretou o vírus como uma simples gripe. O presidente Bolsonaro foi contra o isolamento social. Sua recomendação foi a adoção de um kit Covid como prevenção à doença. O kit é composto por remédios que não têm comprovação científica contra a Covid-19, alguns com graves efeitos colaterais. O país aplicou poucos testes e adquiriu vacinas com grande atraso. Lentidão nas ações do governo federal e falta de políticas públicas responsáveis podem ter causado um genocídio no Brasil. Talvez daqui a 20, 30 anos a gente não consiga compreender o que ocorreu nesse país. Mas nós temos que ter a capacidade de buscar soluções para saídas de tantos retrocessos e não só manter o que a gente conseguiu conquistar, mas avançar nas conquistas de direitos. Por que uns têm tanto, outros não têm nada, não é? Então, temos que tomar consciência por aí, fazer uma educação política também com as pessoas. E, para isso, nós estamos formando pequenos grupos que vamos para a rua. Nunca baixamos a cabeça, nem vamos baixar a cabeça. Tenho certeza que nós vamos vencer toda essa violência contra a pessoa humana, porque está muito forte. O povo pode quando o povo se revolta, quando o povo perde a paciência e quando o povo pensa em si, mas pensa no outro. Eu acredito que pode. Quando o povo se une, quando o povo é forte, sofre, mas vence. Eu acredito que o povo pode. Pode. Eu acredito que com a luta, a união do povo, indo para a rua, lutando com fé, e nós vamos vencer todas essas injustiças. Agora tem que ir para a rua. A gente sabe que tem que morrer muita gente para poder salvar outras. Eu assim, sabe, eu fico imaginando que nós né, ainda não sabemos, né? Não temos a noção ainda, a maioria de nós, da força que a gente tem. Porque hoje, nesse país, era para o Brasil todo se unir. Cada cidade que tem nesse país sair um ônibus para ir ocupar Brasília. E aí a gente precisava fazer isso. Só assim a gente assustava ele e ele caía fora. Eu acho que a gente tinha que fazer isso, né? Mas o que a gente tem é a justiça, né, hoje, que a gente pode fazer, mesmo com a dúvida que a gente tem, mas nós temos que continuar buscando ela. A gente tem que continuar buscando essa justiça. Vamos à luta, vamos à rua. O povo pode. Eu acho que a movimentação de rua é a única coisa que faz com que qualquer pessoa que esteja no governo tenha preocupação com o povo. O povo pode, mas o povo não pode como indivíduo, não pode isolado e não pode sozinho.
o povo pode enquanto vários povos. O ministro do STF, Edson Fachin, anula as condenações de Lula na Lava Jato. E o ex-presidente recupera os direitos políticos e se torna elegível. A decisão de Fachin, um dos 11 juízes do Supremo, retirou da Justiça de Curitiba, no Paraná, todos os processos contra Lula. Nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro. Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol. São pessoas de confiança, são pessoas que nós temos como probas. Alguns longos anos, nós permitimos que a justiça se transformasse nisso que virou Curitiba. E claro, eu não vou encerrar a minha fala sem lembrar que aqui houve um consórcio, um conluio espúrio com a mídia. Invoco as palavras do autor russo Alexander Solzhenitsyn. A violência não vive sozinha e nem é capaz de viver sozinha. Ela depende, para sua própria existência, da mentira. O Tribunal Federal forma maioria para confirmar suspensão de Moro. A verdade venceu. De que a verdade vai continuar vencendo. Não tenho medo de mim. Eu sou radical. Eu sou radical porque eu quero ir à raiz dos problemas desse país. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, racial nesse país. Um mundo em que não tenha mais bala perdida. Um mundo em que as pessoas sejam felizes aonde quiserem ser. Um mundo em que a gente tem que respeitar a religiosidade de cada um. Cada um tem a espiritualidade que quiser. Ninguém é obrigado a ser da minha religião, seja a que você quiser, a que você acredita. As pessoas podem ser LGBT e a gente tem que respeitar o que as pessoas fazem. Para que existe governo? É para tentar encontrar solução para essa gente. Esse mundo é possível. Esse mundo é plenamente possível. E é por isso que eu convido a vocês a gente lutar nesse país. Esse é o mundo que eu quero e onde os camponeses possam ter uma vida digna, onde possam ser enxergados com respeito e não como vergonha, que nós não somos a vergonha desse país, não somos a atraso e tampouco retrocesso. Então, por isso que nós dizemos que quem alimenta esse país precisa de respeito e exige respeito.
Nós somos do Brejão dos Negros, nós viemos se apresentar. Oi, nós somos do Brejão dos Negros, nós viemos se apresentar. Maracatu do Quilombo é raiz do nosso lugar, é raiz do nosso lugar. Nós somos do Brejão dos Negros, nós viemos se apresentar. Oi, nós somos do Brejão dos Negros, nós viemos se apresentar. Maracatu do Quilombo é raiz do nosso lugar, é raiz do nosso lugar. Eu fugi da senzala procurando libertação. Eu fugi lá da senzala procurando libertação. Antes era refúgio dos negros, hoje é Quilombo Brejão, hoje é Quilombo Brejão. Eu fugi lá da senzala procurando libertação. Eu luto pelo respeito e pela democracia. Porque a democracia a gente precisa, ela precisa existir. E o respeito também. Eu não desisto. Eu só, até quando eu estiver viva, né, eu vou lutar. Eu acredito que a gente vai chegar. A liberdade vai chegar, né? Que diz, fomos libertados. Não fomos libertados, nós continuamos presos nesse sistema, né? A gente não é liberto. Então eu acredito que essa liberdade chega. Enquanto eu tiver vida, eu vou estar na luta. Nós, na Reforma Agrária, nós temos um balanceamento, nós temos uma música, um canto, um louvor que diz: seria bom, ou o mundo será melhor, quando um menor que padece acreditar em outro menor. Isso aí para nós levar o conhecimento de todos, que um pequeno acredita em outro pequeno, eu acho que é um pouco doloroso, é um pouco difícil. Mas nós lutamos para ver se esse dia chegará. Quando eu vejo um camponês lá do sertão do Crato dizer, olha, aqui todo mundo andava de jegue, hoje cada um tem uma moto, tem um carro. À medida que você luta, sabendo reivindicar, juntos, conquistando, juntando as pessoas e descobrindo que realmente você é uma força quando você está junto, quando você está lutando junto. Só porque moro no morro, a minha miséria você despertou. Como posso ser ladrão? Eu sou apenas um trabalhador. Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que você viu um pobre favelado com passaporte para poder roubar? Mas se vocês estão afim de prender o ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho. Os catos estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. É a minha história. Ele botou morro, eu é a periferia, meu é a zona rural, eu sou agricultor. A minha miséria é despertada, né? A partir de 2021, manifestações contra o governo Bolsonaro ganharam força. Até julho, já tinham sido protocolados 115 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Desde 2019, o presidente Jair Bolsonaro acumula denúncias no Tribunal Penal Internacional de Haia por incitar o genocídio, promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil e praticar crimes contra a humanidade. Em abril de 2021, foi criada no Senado Federal uma comissão parlamentar de inquérito para investigar supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal durante a pandemia. Até a finalização deste filme, a comissão não tinha concluído o seu relatório. Ao longo dos 580 dias da prisão do ex-presidente Lula, foram realizados inúmeros atos políticos exigindo sua libertação. Lula também recebeu apoio de líderes, intelectuais e personalidades de inúmeros países.
Em novembro de 2020, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, anunciou sua admissão como novo diretor da empresa de consultoria Álvares e Marçal. Ela é a mesma empresa que atua como administradora judicial justamente da Odebrecht, empreiteira investigada na Lava Jato. Logo após o anúncio, o ex-juiz foi morar nos Estados Unidos. Em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal do Brasil concluiu o julgamento da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no caso do ex-presidente Lula. Por 7-4, Moro foi definitivamente considerado suspeito, tornando todo o processo contra Lula inválido. Estima-se que a Lava Jato deixou como resultado de suas operações cerca de 4,4 milhões de desempregados no Brasil. O combate à corrupção deve ser sistemático e permanente em todas as democracias, mas o seu uso para fins políticos também deve ser combatido. Sandra, a moradora das Palafitas de Brasília Teimosa, foi assassinada em 2021. Este filme é dedicado a ela e às milhares de pessoas vítimas de um país injusto e desigual.